Seu filho começou a morder ou seu filho foi mordido? As duas situações não são nada legais, né? Então vamos entender o porquê isso acontece e até onde é natural e onde nós devemos nos preocupar? Meu nome é Fernanda Souza, eu sou pedagoga e especialista em neuropsicologia infantil e no vídeo de hoje eu vim falar com vocês sobre mordidas. No caso dos bebês de 4 a 12 meses, a mordida normalmente ela é fruto do início da dentição. A gengiva ela coça e os bebês eles mordem os objetos e às vezes até as pessoas. Não se preocupem com essa fase. Ela é absolutamente normal. O que você pode fazer para ajudar a criança com essa coceira é oferecer aqueles objetos que são adequados para morder mesmo, que a gente chama de mordedor até, que são bem adequados para a criança morder e para tirar essa coceira da gengiva quando está no início da dentição. Então, vamos falar das mordidas, que faz parte também do desenvolvimento normal da criança, mas que nos preocupam. É aquela mordida que acontece entre 1 ano e meio e 3 anos de idade normalmente. Ela acontece, na maioria das vezes, como uma forma de demonstrar emoção. E você sabia que muitas vezes a mordida ela pode ser até uma demonstração de afeto? Aí as pessoas perguntam, como assim, Fer? Sim, muitas vezes nós adultos, nós fazemos aquelas brincadeirinhas com a criança quando ela é pequena, de mordidinha, sabe, sem machucar? E a criança entende aquilo como uma demonstração de afeto e ela também reproduz aquilo, só que ela ainda não tem um controle ainda da sua força e ela ainda não tem a noção exata de que não é para morder de verdade, para não machucar. Então ela acaba mordendo às vezes o adulto, às vezes um amiguinho demonstrando afeto, só que machuca. Então eu sugiro muito cuidado com essas brincadeiras de morder crianças pequenas, porque ela pode reproduzir aquilo em outras pessoas, em outras crianças e às vezes até em animais. Então eu sugiro que tome um pouquinho de cuidado com essas brincadeiras, tá bom? As crianças de 1 e 2 anos, elas estão numa fase oral. Então a maioria das coisas elas vão levar para a boca, porque é a maneira delas perceberem, delas conhecerem as coisas e o próprio mundo. Então a criança, ao invés de utilizar a linguagem verbal ou demonstrar o seu sentimento de que às vezes ela está insatisfeita com alguma coisa, que ela ficou brava, ela vai morder. Nessa faixa etária de 1 e 2 anos, é absolutamente normal que aconteçam alguns episódios de mordida. Tanto que o seu filho possa morder alguém, quanto o seu filho possa receber alguma mordida quando ele está em meio a outras crianças da idade dele. Mas nós não podemos deixar essas situações passar sem demonstrar para a criança que não pode morder outras pessoas, que não é legal, que machuca, que a outra pessoa vai sentir dor. Então nós precisamos sim olhar para essas situações e tomar atitudes. Precisamos deixar bem claro para as crianças que não é uma atitude aceitável. E aí as pessoas perguntam, o que fazer então, Fer? Nessa faixa etária de 1 e 2 anos, até 3 anos, as crianças elas costumam se frustrar muito facilmente, porque na maioria das vezes os desejos delas não são mais atendidos tão prontamente de quando elas eram bebês. E elas ainda não conseguem controlar suas emoções, seus sentimentos e nem os seus impulsos. Então, quando o seu filho ele começa a morder, o primeiro passo é entender o que está desencadeando esse comportamento, qual é o motivo desse comportamento. É uma demonstração de afeto? É uma insatisfação? É uma irritação? O que está causando esse comportamento? Então pense, o que aconteceu antes da mordida? Ele morde sempre a mesma criança? Em qual situação o seu filho costuma morder uma criança ou alguém? É sempre pela mesma situação ou as situações são diferentes? Com base nessas respostas, você consegue identificar o que está desencadeando esse comportamento no seu filho. Isso te ajudará a lidar com essas situações de mordidas e possivelmente até ajudar o seu filho e eliminar essas atitudes que acabam sendo desconfortáveis. A partir daí, então, você pode direcionar as suas atitudes. Se o seu filho ele costuma morder sempre, você pode tentar evitar essas situações. Como? Estando por perto o tempo todo. Se o seu filho tem
essa postura já de nessa idade estar mordendo muito outras crianças ou outras pessoas, você precisa estar muito atento e esteja sempre por perto. Quando você identifica situações que desencadeiam no seu filho essa atitude de morder, você consegue antecipar quando ele está vivenciando alguma atitude parecida e antecipe a situação da mordida. Uma boa estratégia nesse momento é você desviar a atenção da criança. Quando você percebe essa situação, você pode direcioná-la para uma outra brincadeira ou mostrar um outro brinquedo para ela. Convide a criança para passear, para ir para um outro espaço, assim você antecipa a situação da mordida. Outra opção é você conversar com o seu filho e sugerir outras maneiras de resolver aquela situação que às vezes ele está se sentindo incomodado. E incentive-o a utilizar a linguagem verbal. Por exemplo, uma criança puxou um brinquedo da mão do seu filho sem pedir. É óbvio que o seu filho ele vai ficar chateado. Incentive o seu filho a dizer que ele não gostou e que a criança precisa pedir para ele emprestado porque ele estava brincando. Então, nesse caso, você está incentivando o seu filho a utilizar a linguagem verbal, a conversar, a falar e a explicar os sentimentos dele ao invés de morder. Você está mostrando para o seu filho outras possibilidades de resolver aquela situação, que até então, para ele, é naturalmente normal resolver com a boca, porque ele ainda está nessa fase oral. Então, se você auxilia o seu filho e vai mostrando para ele outras possibilidades de resolver aquela situação, ele vai entendendo e compreendendo que existem outras maneiras e que a mordida, ela não é a única opção dele resolver. Outra dica é manter a calma. Manter a calma, mesmo após o seu filho ter mordido outra criança ou ter sido mordido, é muito importante nesse momento. Lembre que o adulto ele sempre será o exemplo da criança, então você precisa manter a calma para mostrar para as crianças que é exatamente com a calma e utilizando a linguagem verbal, a conversa, a comunicação que nós resolvemos as situações. Gritar com seu filho, dizer que ele é feio porque ele mordeu outra criança, não vai resolver nada. Você vai ensinar o seu filho a gritar, você vai falar para ele que ele é feio, vai ser desfavorável para a autoestima dele, então não faça isso, tá bom? Agora, caso a mordida aconteça, antes que você consiga evitar, imediatamente você diga que não pode morder o amigo, não pode morder ninguém. Diga não com muita firmeza e use a sua expressão facial. Mostre que você não está feliz com aquela atitude do seu filho. Explique para ele que não é mordendo que ele vai conseguir alguma coisa. E continue estimulando o uso da linguagem. Faça com que a criança ela vá até o amiguinho ou o adulto que ela mordeu e peça desculpas e converse, né? E entenda o sentimento dela, porque ela fez aquilo, mas faça com que ela reconheça que ela machucou alguém e ela precisa reparar aquilo que ela fez. Seja fazendo um carinho, seja pedindo desculpa, seja conversando, seja ficando ali do lado do amiguinho ou do adulto. Às vezes, na escola, a maneira dessa criança perceber que o que ela fez não foi legal, em que ela machucou o amigo e reparar aquele dano causado, é acompanhar o amigo até uma enfermaria e ajudar a cuidar do amigo, por exemplo. Então, às vezes, você pode utilizar desse recurso também em casa, também em outras situações. Pode acontecer que mesmo depois de você ter conversado com a criança, ainda aconteça outros episódios de mordida, porque é um processo e a criança, às vezes ela demora um pouquinho de tempo para compreender realmente que com a mordida ela não consegue resolver nada. Muito pelo contrário, ela deixa as pessoas chateadas com ela e ela machuca. Por isso, esteja pronto para utilizar dessas estratégias várias e várias vezes, até que seu filho consiga realmente compreender aquilo que você está ensinando para ele e que morder não é a melhor saída nunca. E que ele aprenda a utilizar a linguagem verbal, a se comunicar com as palavras. Normalmente, os pais das crianças que mordem, eles ficam constrangidos pela situação. E às vezes os pais da criança que foi mordida ficam bravos. Por isso, é importante os pais saberem que faz parte do desenvolvimento da criança. O importante é que nós temos que lidar com essa situação, não podemos deixá-la passar sem que a gente tome atitudes e mostre que não dá para resolver as coisas realmente com a mordida. Algumas crianças não mordem, outras mordem, mas qualquer pai e mãe está sujeito a ter um filho que pode morder. Então, eu vou pedir para vocês nesse vídeo para que não julguem, né, a educação ou os pais daquela criança que está mordendo. Se você percebe que tem algum pai e mãe passando por essa situação e não sabem como lidar,
Mandem esse vídeo para eles, façam com que eles assistam e percebam que existem estratégias e recursos que são muito favoráveis e que ajudam a criança a passar por essa fase e aprender que morder não é legal e aprender que é com a comunicação, com a nossa linguagem verbal que nós conseguimos expressar os nossos sentimentos, que nós conseguimos resolver as situações de incômodo ou demonstração de afeto, enfim, não é mordida. Mas se você lembra de algum pai ou alguma mãe que tem filhos nessa situação, mande o vídeo para eles. Agora, se o seu filho ele tem 4 anos ou mais e continua mordendo, eu sugiro que você converse com um pediatra ou até mesmo leve num psicólogo, porque já passou do momento em que essa fase oral, essa fase da mordida, faz parte do desenvolvimento natural. Então é bom que você procure sim um especialista, tá bom? Então, se você lembrou de algum pai ou alguma mãe que tem filho nessa idade, que às vezes pode estar passando por isso, por favor, copie o link desse vídeo e envie para eles, tá bom? Por hoje foi isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse conteúdo. Se tiverem alguma dúvida, podem deixar aqui nos comentários, tá bom? E se você ainda não se inscreveu no canal, não saia desse vídeo sem se inscrever. Aperta aqui no inscrever-se e acompanhe todos os novos conteúdos, tá bom? Um beijo pra vocês, fiquem com Deus, tchau e até a próxima semana!